Oxalá, Senhor da criação, dono de todas as cabeças, pai de todos os filhos, Babá, Xangô, rei dos reis, Senhor do fogo e juiz supremo. Os preceitos que orientam o culto do Senhor do pano branco e do Obá de Oió estão envoltos em itãs, narrativas sagradas que se transformam em liturgias dentro dos rituais de origem iorubá. Oxalá era um rei já de idade, que caminhava apoiado em seu cajado pelo reino de Ifé. Era respeitado por todos, amado por seu povo, e sob sua presença reinavam a paz e o equilíbrio. Certo dia, tomado pela saudade de seu filho Xangô, decidiu visitá-lo em Oió. Como era tradição entre os orixás, procurou um babalaô para consultar o destino de sua jornada. Ao fazer o jogo, o adivinho foi direto, aconselhou Oxalá a não viajar. Mas o babá, firme em sua vontade, insistiu. Seu desejo de rever Xangô era maior que qualquer aviso. Diante disso, o babalaô então o orientou, que levasse 3 mudas de roupas brancas e sabão da costa, que aceitasse tudo o que lhe fosse pedido ao longo do caminho, e, acima de tudo, que não reclamasse de nada. Alertou também: Exu cruzaria seu caminho e colocaria obstáculos. Oxalá ouviu, preparou-se conforme as instruções e partiu sozinho em direção ao reino de Oió. Não demorou muito para que, em um cruzamento de estradas, encontrasse um mendigo solitário carregando um pequeno barril. O homem explicou que o recipiente continha azeite de dendê e pediu ajuda para colocá-lo sobre os ombros. Lembrando-se das orientações, Oxalá prontamente ajudou. Mas no momento em que levantava o barril, o mendigo virou o recipiente, derramando todo o dendê sobre suas vestes brancas. O líquido espesso manchou completamente o pano puro. Surpreso, Oxalá observou o homem cair em gargalhadas. Era Exu, satisfeito com sua artimanha. Oxalá abaixou a cabeça. Em silêncio, seguiu adiante. No primeiro rio que encontrou, lavou-se com o sabão da costa, limpou suas roupas e vestiu-se novamente de branco. Mais à frente, em outro cruzamento dentro da mata, encontrou outro homem, também com aparência humilde, carregando uma saca de carvão. Novamente o pedido de ajuda foi feito. E mais uma vez Oxalá ajudou. E mais uma vez teve suas roupas manchadas. Era Exu novamente, disfarçado, que desapareceu entre as árvores, rindo da situação. Sem dizer uma palavra, Oxalá seguiu até um riacho, lavou-se e trocou suas vestes pela segunda vez. Já mais adiante, próximo a um rio, encontrou um homem ainda mais velho, carregando um tonel de vinho de palma. O pedido se repetiu. Dessa vez, Oxalá reconheceu, era Exu. Mesmo assim, lembrando-se das instruções do babalaô, aceitou ajudar. Ao erguer o tonel, teve novamente suas roupas encharcadas pelo líquido. Exu riu e desapareceu mais uma vez. Em silêncio, Oxalá foi se lavar novamente. Mas ao trocar suas vestes, percebeu que o vinho havia manchado sua saca, atingindo seu último alá. Sem roupas limpas restantes, seguiu viagem com suas vestes já sujas, determinado a encontrar seu filho. Ao se aproximar do reino de Oió, Oxalá avistou um cavalo branco. Reconheceu imediatamente. Era o animal que havia presenteado a Xangô tempos antes. O cavalo também o reconheceu. Sem ver seu cavaleiro, aproximou-se Oxalá para levá-lo de volta ao reino. Mas antes que pudessem seguir, soldados de Oió chegaram. Ao verem aquele velho de roupas sujas conduzindo o cavalo do rei, não hesitaram. Interpretaram a cena como um roubo. Oxalá foi imediatamente capturado. Sem poder se defender, fiel à condição de não reclamar, foi levado à prisão. E ali permaneceu.
Por longos 8 anos, o Senhor da criação, reduzido ao silêncio, sem dignidade, sem voz, sem reconhecimento. Enquanto isso, no reino de Xangô, o equilíbrio começou a ruir. A terra secou, as plantações morreram, a fome se espalhou. Doenças e mortes passaram a fazer parte do cotidiano. O povo desesperado começou a questionar seu rei. Sem respostas, Xangô decidiu procurar o Babalaô da região. Ao consultar o oráculo, recebeu a revelação. Um homem de roupas brancas foi preso injustamente. A vida está aprisionada em seus calabouços. O sofrimento do reino é reflexo dessa injustiça. Xangô não hesitou. Foi imediatamente até a prisão e lá encontrou Oxalá, sujo, enfraquecido, maltratado, seu próprio pai. Tomado pelo arrependimento, ordenou sua libertação imediata e o levou ao palácio. Xangô convocou todos os orixás. Cada um trouxe um pote com água da mina e um a um começaram a derramar suas águas sobre Oxalá, lavando seu corpo, lavando sua dor, lavando a injustiça. Xangô ordenou então que todo o povo vestisse branco e que o silêncio fosse mantido. Era o momento de pedir perdão. Vestido também de branco, Xangô colocou Oxalá em suas costas e o conduziu em honra diante de todos. O povo saudava Oxalufã, Xangô. E assim, após o reconhecimento do erro, o equilíbrio foi restaurado. A chuva voltou a cair, as plantações floresceram, as doenças cessaram, o reino voltou à vida. Xangô reuniu seus irmãos e juntos celebraram com a dança de guerra, o Alujá. E é por isso que em muitas tradições, Oxalá não dança o Alujá, pois essa dança não lhe pertence. Ela é oferecida a ele como um pedido eterno de perdão.